Fala, perseguidos, vamos lá começar com as análises dessa quinta-feira, dia 27, quinta-feira de Liga Europa e Conference League, né? Cara, se a Champions League é a melhor competição, a minha melhor competição, a que eu tenho um resultado maior, assertividade maior, é muito porque lá na Champions League estão os melhores times da Europa, obviamente, né? Os times que terminam nas primeiras colocações de suas ligas, os times que são campeões nacionais, né? Então lá estão os melhores times. E os melhores times, obviamente, existem padrões que a gente consegue repetir, padrões de apostas, né? Padrões de atuação, padrões de desempenho, e aí dá pra gente fazer uma leitura melhor na hora de apostar. Na Liga Europa e na conferência ainda pior, tá? Você vai ver que nesse vídeo eu vou focar muito na Liga Europa, nos jogos da Liga Europa, mas na conferência eu trabalho muito pouco, né? Só no ao vivo mesmo, com poucos jogos. Por quê? Porque ali, tanto na Liga Europa quanto na conferência, nós temos equipes do meio de tabela das principais ligas da Europa, né? Que são elas que se classificam, e também as equipes das ligas inferiores da Europa, né? Então, tipo, da Sérvia, da Turquia, da Holanda. Então são times que não tem tanto padrão assim. São times que a gente não sabe, porque não costumam estar tanto nesse tipo de competição, o nível de enfrentamento de um campeonato para o outro, né? Então isso acaba dificultando um pouco na hora da gente poder extrair padrões. Por isso que de antemão, fazendo essa introdução, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, de antemão eu já adianto para vocês que as melhores opções para se trabalhar na Liga Europa e na Conferência não é resultado, não é pré-jogo, é gols, mercados de escanteios e principalmente focar no ao vivo. Uma das formas que eu lucro muito nessa Liga Europa e principalmente na Liga Europa é com o Race Cantos e o Canto Limite. O Race Cantos, quando um favorito, um time que está jogando em casa, está perdendo o jogo e precisa do resultado, ele costuma ir para cima e a equipe adversária costuma baixar o bloco. Isso acaba fazendo com que mais cruzamentos aconteçam, mais finalizações fora da área. E isso faz com que aumente o número de escanteios de uma determinada equipe, principalmente aquela que está perdendo. E que está perdendo em casa, principalmente, né? Então, é o mercado que eu mais utilizo. É o Race Cantos e o Canto Limite, tá? No ao vivo. E é o que eu recomendo para você, beleza? Tem um vídeo, inclusive, aqui do YouTube que eu ensino essas estratégias para vocês. Assista esse vídeo que vai te ajudar muito. E recomendo também você entrar no Clube dos 5%, porque eu vou estar acompanhando esses jogos no ao vivo, né? E aí você aproveita, obviamente, todas as bets que eu faço e lucra junto comigo, beleza? Mas existem muitos jogos que dá para utilizar gol, existem alguns favoritos que dá pra gente olhar no ao vivo e utilizar essa vitória, até mesmo no pré-jogo. E eu vou falar aqui para vocês agora, beleza? Mas eu queria começar com essa introdução porque eu acho muito importante, para que abra sua mente, para que você não precise ficar desesperado, querendo apostar na maioria dos jogos, fazer muito pré-jogo. Cuidado com o pré-jogo na Liga Europa, tá? Já é o conselho que eu deixo aqui, que eu acho que é o mais importante até do que a análise hoje. Mas vamos lá, falando dos favoritos, eu listei aqui 4 favoritos, tá? Um é na conferência, que é o AZ. O AZ vai enfrentar o Shelbourne. O AZ é um time da Holanda, é um dos melhores times da Holanda nessa temporada, tá? O AZ, o PSV e o Feyenoord, né, são as equipes que estão melhores ali no campeonato holandês. E o AZ, obviamente dentro de casa, vai com tudo em busca dessa vitória, porque nesse momento está fora de zona de classificação, já que perdeu 2 jogos e ganhou apenas 1. Vai enfrentar uma equipe que ainda não marcou gols, tomou apenas 2, né? Isso é um ponto também bem relevante, mas também não marcou nenhum gol. Em casa, eu acredito na vitória. Provavelmente não vai dar para aproveitar essa vitória do AZ no ao vivo, então é uma odds, eu sei que está baixa, 1,18, que dá para se aproveitar no ao vivo, beleza? Outro mercado também bom do AZ é o mercado de cantos, é um time que marca muitos escanteios, então para eles terem mais cantos também é algo que dá para ficar de olho aqui nesse jogo do AZ. O Aston Villa vai enfrentar o Young Boys. Aqui nesse jogo do Aston Villa, o Aston Villa é favorito, eu acredito que sai com a vitória, né? Até porque eles vão querer brigar por essa Liga Europa. Eu acredito que o Aston Villa vai querer brigar e tem totais condições para isso. Vai enfrentar um time do Young Boys que tem 2 vitórias e 2 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos. Ninguém aqui duvida, ninguém aqui vai achar que o Young Boys é favorito. O Aston Villa é favorito. O único ponto aqui que eu quero que vocês fiquem atentos é em relação à escalação. Como é um jogo de 2,45, tá show de bola. Se o Aston Villa vai ou não com o time titular, tá? Às vezes nessa Liga Europa, e por conta da sequência e do momento que eles estão vivendo também na Premier League, pode ser que ele entre com um time misto e reserva.
para esse confronto. Misto e reserva eu não confio. A gente viu na Champions League, por exemplo, o City entrar com o time reserva e perder para o Leverkusen em casa. Eu não confio em time reserva, tá? Isso mostra para mim que o cara não tá ligando pro jogo. Então, se o Aston Villa entrar com o time titular, estarei a favor da vitória deles no pré-jogo, caso contrário, fora, tá? A mesma situação aqui é pro Forest, que vai enfrentar o Malmo. Também eu vejo o Forest favorito. Também eu vejo um time que tem condições de brigar e nesse momento precisa vencer para buscar se classificar entre os 8, né? Que tá difícil nesse momento, entre aspas, difícil entre aspas, mas tem condições e o Forest melhorou e vem de uma grande vitória contra o Liverpool em Anfield. Então tem tudo para vencer o Malmo não é uma equipe boba, porém também precisamos esperar a escalação do Forest. Se for com o time titular, provavelmente estaria a favor de sua vitória. E por fim, o Estrela Vermelha, né, que na Sérvia é sempre muito difícil enfrentar o Estrela Vermelha. A torcida apoia muito e é um time qualificado. É um time que não começou bem o campeonato, né, tá com 4 pontos. O FCSB tá com 3 pontos, tá? Mas o Estrela Vermelha é melhor e tá pagando bem, tá pagando em 48. Nesse caso aqui, dá para você esperar essa odds valorizar para pegar uma odds melhor, pagando em 60, em 70. Eu acredito que dê para aproveitar e esperar essa odds valorizar. Ou você pode ir na vitória do Estrela Vermelha e adicionar, sei lá, a Estrela Vermelha para dar 2, 3 chutes no gol, ou para fazer 2, 3 cantos, né? Que é para poder subir essa odds, pegar uma odds melhor. Eu trabalho com odds mínima ali 1,50, tá? Mas se der para pegar uma odds melhor, melhor ainda. Abaixo disso eu não trabalho porque eu sei que a minha assertividade é 3-1 e tendo 3 greens e um red, mantendo a odds 1,50, eu vou ser lucrativo no final do mês e bem lucrativo como nós estamos, né? Com mais de 35 unidades de lucro no mês dentro do clube dos 5%. Por isso que entre, o link está na descrição. Listei aqui alguns favoritos do dia que pode se complicar, que eu deixei para trabalhar no ao vivo, tá? Um deles é o Porto, vai enfrentar o Nice. O Porto está pagando em 40, o Porto vem jogando muito bem, o Porto se defende muito bem e o Porto quer terminar entre os 8 primeiros, tá? Tá com 7 pontos, vai enfrentar o Nice, que ainda não venceu, que perdeu as 4 partidas, que também precisa se expor, vai precisar vencer. O Porto é bem favorito por jogar em casa também, e o Nice defensivamente está bem ruim e ofensivamente está pior ainda. O único ponto para mim aqui é a odds, 1,40. Então vou esperar essa odds valorizar para aproveitar uma odds pelo menos 1,50, 1,60. E ver também se o Porto vai entrar com o time titular, e deve entrar com o time titular porque o objetivo do Porto é conquistar essa Liga Europa e eles querem terminar entre os 8 primeiros para evitar mais um jogo de mata-mata, né? 2 jogos no caso de mata-mata. Então, olho na vitória do Porto, mas espera só desvalorizar. O Shakhtar vai enfrentar o Shamrock Rovers, vai jogar fora de casa. O Shakhtar não é um time tão confiável assim, ainda mais jogando fora de casa. É um time muito exposto, é um time defensivamente que sofre muitos gols. Por isso que também é um jogo que eu recomendo você deixar para o ao vivo, até porque também a odds está baixa. Outro time que a odds está baixa é o Real Betis. O Utrecht não é uma equipe boba, é uma equipe organizada. O Betis precisa vencer, já que nos últimos jogos deu uma vacilada, né? Empatou 2 jogos, venceu 2, quer terminar também entre o G8, quer brigar também por essa Liga Europa e tem condições para isso. É um time muito bom e muito competitivo, uma das melhores equipes. Nesse caso aqui também a odds está muito baixa, é muito parecido a análise com o do Porto. Eu quero aproveitar essa vitória com odds melhor, mas no pré-jogo dá para se utilizar o over 1,5 em uma dupla, tá? Porque o Utrecht também é um time bem ofensivo. Já o Lyon e o Bolonha são favoritos que para mim são favoritos que podem se complicar porque o adversário é um adversário chato. Eu sei que o Tel Aviv e o Maccabi tá horrível a situação deles, né? Não venceu nenhum jogo, 3 derrotas e um empate. E eu sei que o Lyon está aqui na 7ª colocação. Mas vai jogar fora de casa e pode ser que poupe boa parte do time. Então aqui nesse caso, o que é que eu vou estar de olho? Eu vou estar de olho no Lei Tel Aviv. Ou seja, contra o Tel Aviv. É como se eu fosse o Lyon empate, só que utilizando o trade. E vocês sabem que eu faço no Bolsa de Aposta, né? O trade. Se você não sabe trade, cara, estuda porque é um mercado assim absurdo, tá? É melhor do que você ir na vitória do Lyon. Eu posso estar contra o Tel Aviv. A partir do momento que o Lyon, se o Lyon tiver bem no jogo, fazer um gol, eu posso fechar minha operação com 0,60, garantir o lucro e tchau, ponto. E se eu perceber que o Lyon está mal no jogo, eu posso encerrar minha operação imediatamente no 0-0, no lucro ou até com um pouquinho de prejuízo. É melhor do que você estar na vitória do Lyon, tá? E é como se eu fosse Lyon empate pagando odds 2, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. E o Bolonha é situação parecida com o Shakhtar, com o Real Betis, com o Porto, é favorito, mas a odds está muito baixa. E o Salzburg também é uma equipe muito chata, tá? O Fluminense vai enfrentar o São Paulo. O Fluminense tem uma sequência muito positiva. São Paulo vem de uma grande vitória contra o Juventude.
mas é um time que nesse momento está numa áurea muito baixa, né? Porém, é um adversário chato, um adversário que se defende muito bem. E aqui nesse jogo também, assim como eu falei do Lyon e Tel Aviv, eu também vou estar de olho no Lei São Paulo, né? Que é contra o São Paulo, como se eu fosse Fluminense ou empate, obviamente dependendo do que está acontecendo no jogo. Se você quiser atuar no pré-jogo aqui, eu recomendaria o empate anula para se utilizar em uma dupla, o empate anula Fluminense, tá? E jogos favoráveis para gols que eu listei, tem o Fenerbahçe contra o Ferencváros. O Fenerbahçe vai ter que se expor porque precisa da vitória. O Ferencváros vai jogar no contra-ataque. Tá pagando 1,20 para combinar em uma dupla, é uma boa. Feyenoord e Celtic também é um jogo muito bom pro over 1,5. E eu não descarto também, ambos marcam, pode ser uma boa aqui. Os jogos do Freiburg, eu sempre tô de olho no over 1,5, também outro jogo muito bom para gols. O Rangers vai enfrentar o Braga, também um jogo muito bom pro over 1,5, tá? Nesse caso aqui eu vou esperar essa odds valorizar e também analisar como é que vai estar o jogo. E o Eagles contra o Stuttgart, jogos do Stuttgart, já cansei de falar aqui, que é muito bom também pro over 1,5. Outro jogo que eu também estaria a favor de 2 gols, tá? Para se utilizar essa odds numa dupla. E vai ter 2 jogos aqui que eu listei bom para cantos, que é o Roma versus Midland. A Roma, dentro de casa, ela costuma dominar as ações do jogo, né? E costuma fazer muitos escanteios, principalmente no início. A Roma precisa vencer, então vai ter que se expor, porque está agora na 18ª colocação. O Midland é o líder, vai jogar totalmente fechado. O empate para o Midland aqui é um excelente resultado. Então, acredito que a Roma vai terminar o jogo com mais escanteios, tá? Do que o Midland, pelo cenário e pela necessidade de vitória que tem a Roma nesse confronto. E o Lille vai jogar contra o Dinamo Zagreb. O Lille também está numa situação que precisa muito vencer. E em casa, eles costumam ter mais escanteios do que os adversários. É assim que acontece na maioria dos jogos, inclusive na própria Ligue 1. Né? Então tem uma média muito alta de cantos, de 7 cantos por jogo. Essa média aqui do Dinamo está muito alta, né? 8 escanteios cobrados, muito porque, obviamente, na Croácia eles são a melhor equipe, né? Ele tem outra equipe também lá que sempre aparece mas eles são a equipe mais tradicional, a melhor equipe. Então por isso que essa estatística do Dinamo de Zagreb tá com cantos muito altos, muito por conta do campeonato sérvio, que aqui considera tudo, né? Mas o Lille, nessa competição principalmente, deixa eu tentar mudar aqui para o campeonato, para ver se mostra para vocês, ó. Não vai estar mostrando, mas ó, pronto, ó. Só teve 2 jogos do Lille em casa e 2 jogos do Dinamo Zagreb fora de casa, né? O Lille tem uma média, né, na competição de 12 escanteios cobrados e 3 escanteios sofridos. Em todos, obviamente, terminou com mais cantos nos 2 jogos. O Dinamo Zagreb terminou um jogo com mais cantos e outro não, né? Tem uma média de 6 escanteios cobrados e 4 sofridos. Aqui, pela necessidade de vitória do Lille, eu acredito que vai ter mais escanteios cobrados, tá? Por isso que é uma boa aqui, estatisticamente é uma boa, e pelo estilo de jogo também, beleza? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e entra no clube dos 5% que vamos pra cima nessa quinta-feira, tá?